Que bom, queridos, que todos vocês vieram nessa manhã. Teve uma chuvinha, né? Deve ter assustado alguns, mas todos vieram, graças a Deus. Eu queria ler com você a palavra de Deus em Joel capítulo 2, dos versos 12 a 17, e depois leremos os versos 28 e 29. Eu queria que você realmente lesse com muita atenção esse texto. Muita atenção, tem coisas tão fortes aqui para ensinar para nós. Joel 2, agora, porém, declara o Senhor, verso 12: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vamos para o verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Feche seus olhos mais uma vez. E agora eu queria convidar você a orar. Queria que você levantasse a sua voz dizendo: Pai, fala comigo. Senhor, eu desejo ouvir a tua voz. Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Fale com Ele. Espírito Santo, tira as distrações, silencia as vozes e fala ao meu coração. Gera as mudanças mais profundas que o Senhor deseja transformar hoje. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. O meu coração tem desejo do Deus vivo. Ah, Senhor, aquieta minha alma. Aquieta nossa alma nessa manhã. Levamos cativo, preso ao Senhor, a nossa mente e coração, a beleza da Tua palavra, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, corpo, juntas e medulas. Essa palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, vem sobre nós. Pai, eu quero nessa manhã interceder por aqueles que estão passando por dias de aflições na área da saúde. E eu quero pedir que, se você está nesse auditório e você precisa que Deus faça um milagre, seja numa cura física, seja numa resposta que você já aguarda há 30 anos, seja numa causa que é impossível aos olhos humanos, queria que você ficasse em pé no seu lugar. Você precisa de um milagre nessa manhã. Você precisa de uma cura nessa manhã. Você precisa de um toque do sobrenatural nessa manhã.
Fique em pé no seu lugar. Pai, diante do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo, eu creio que o Senhor tem ricas bênçãos para o teu povo. O Senhor deseja nos ver em paz, transbordantes, felizes. Ah, Senhor, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, não de morte. Os teus planos são maiores do que os nossos, é a tua palavra que diz assim. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus planos e os teus caminhos mais altos do que os nossos. Então, Senhor, para ti nada é impossível para ti, por isso nós acessamos os céus, nós acessamos o teu trono, Deus, com a ousadia de um filho e com a submissão de um servo, com a intrepidez de um filho, mas com a humildade de um discípulo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe os teus filhos, traz cura para quem precisa de cura. Agora, Senhor, no nome de Jesus, declara uma palavra de cura sobre os teus filhos nessa manhã. Toca no mais íntimo e toca na pele, toca no alto da cabeça, toca até a planta dos pés, mas que haja cura no estômago, cura na visão, cura em qualquer parte do corpo, que haja nessa manhã uma aflição, uma dor, algo incurável, cura nessa manhã em nome de Jesus. Causas impossíveis, Senhor, sejam determinadas uma palavra de vitória, uma palavra de fim para esta causa. Abre os céus, abre, Senhor, poder, majestade sobre os teus filhos, que a resposta venha, que essa semana vejamos a grandiosidade do Senhor, o poder do Senhor, a resposta do Senhor, o telefonema que dirá é a hora, é o momento, é a resposta. Aqueles que aguardam respostas na justiça, Deus, num concurso, numa promoção, que haja liberação de bênçãos sobre a tua casa. Eu creio, Senhor, eu creio que uma palavra tua, tudo será mudado. Eu creio, Senhor, que um toque nas tuas vestes, há um poder sendo liberado sobre a tua igreja. Eu creio, Senhor, eu creio no milagre nas finanças, na família, no trabalho, em nome de Jesus, nas emoções, Deus, na mente. Cessa, Pai, nessa manhã, toda depressão que vem somado com brechas, Pai, onde o teu inimigo tem agido, repreende Satanás, seus demônios, suas setas, suas ciladas, seus dardos, nós repreendemos no nome de Jesus, nome sobre todo nome, ao nome de Jesus, nós oramos, estendemos a nossa oração pela vida da dona Lourdes, a mãe do nosso querido Evandro. Pai, nós te pedimos, Pai, que nessa semana o Senhor a tire daquele leito, que nessa semana o Senhor a levante daquele leito. Pai, a tua filha precisa de um milagre, e nós já temos visto o Senhor cuidando dela, diante de diagnóstico, Senhor, já falado pelos médicos que ela estava desenganada, o Senhor já está trabalhando, ela já está progredindo, e nós te pedimos a cura completa da dona Lourdes, e que o Senhor renove as forças do Evandro, da Sabina, da sua família, Pai, de todos aqueles que estão envolvidos no cuidado diário da dona Lourdes. Pedimos a cura dela nessa manhã, pedimos a cura dela nessa manhã. Senhor, por fim, oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso Brasil, oramos, Senhor, pelo presidente da República. Tem misericórdia do Luiz Inácio Lula da Silva. Deus da graça, tem misericórdia deste homem. Manifesta a tua justiça, o teu poder, a tua liderança sobre ele. Pai, que todos os governos, todas as prefeituras, Pai, todos aqueles envolvidos, Pai, como autoridade governamental, sejam abençoados, sejam livrados da injustiça, do mal, que o Senhor sopre sobre nós e tenha misericórdia do Brasil.
Capacita, Senhor, aqueles que cuidam de outros, como médicos, enfermeiros, policiais. Deus, cuida destes cuidadores. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, meus irmãos, em nome de Jesus. Vai dar certo aí, equipe? Um fundo musical para mim? Não? Então tá bom. Meus irmãos, a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, assim como tem sido das últimas vezes, ela não é uma pregação porque eu tenho que pregar. Eu queria que vocês conhecessem um pouco mais do coração do pastor de vocês. Até aqui, Deus tem nos dado direção para trazer uma palavra para a igreja. E essa palavra, ela muda o destino de uma coletividade. É verdade que nós estamos tão focados em nós mesmos, na individualidade, e até certo ponto isso é maravilhoso, é saudável. Mas há momentos que nós precisamos pensar na igreja como um todo, e eu gostaria que você soubesse que essa palavra foi fruto de uma visitação do Espírito Santo. Foi fruto de um tempo oportuno de Deus que disse: agora é a hora, essa é a hora. Nós nos planejamos, nós temos preparado o nosso coração para a gente poder trazer algo da parte de Deus para vocês, mas sobre essa palavra foi muito forte. Foi muito forte. O meu coração anseia, como pastor, ver uma igreja espiritualmente fervorosa. Eu anseio do fundo do meu coração ver uma igreja relacionalmente calorosa. E uma igreja missionalmente operosa. É por isso que a declaração de missão da Casa Viva é viver em Cristo, cativar as pessoas e fazer discípulos. Porque se ao final da nossa vida a gente tiver cumprido isso, nós teremos realizado o propósito que Deus entregou para a nossa igreja. Uma igreja viva, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que vai atrás das pessoas, uma igreja que discipula as pessoas, uma igreja que tem amado cumprir a missão de Jesus. Nós ainda somos uma igreja em plantação, nós ainda somos uma igreja do começo. E como minha esposa sempre me lembra, não é todo mundo que topa começar algo. Não é todo mundo que topa passar um calor de vez em quando, resolver problemas de nível tão básico que em qualquer outra igreja isso já é tão bem resolvido. E eu sou muito grato a Deus, porque você está topando plantar algo novo, pagar o preço com a gente. Eu sou muito grato a Deus por você, Casa Viva, estar aqui vivendo esse tempo com a gente. Embora nós já estamos com 14 meses de vida, nós ainda somos uma igreja muito novinha. E nós sabemos, irmãos, que os primeiros passos de uma igreja ou de uma criança, é crucial que ela tenha equilíbrio nos seus fundamentos, que ela seja equilibrada na sua nutrição, na sua amamentação, seja no aspecto da saúde, da família, seja no aspecto social. Em todos os aspectos nós precisamos de um equilíbrio na nutrição para cada especificidade desse corpo. Nós ainda estamos no começo e nós estamos comprometidos em nutrir vocês, em fundamentar, em cultivar uma igreja do jeito que Jesus sonhou, com as nossas imperfeições e do jeito que o Espírito Santo inaugurou. Por isso que a igreja de Atos é a nossa busca, não só a nossa, gente. Toda igreja séria que eu conheço, ela está buscando a ser parecido com a igreja dos primeiros dias, a igreja dos primeiros cristãos. E você vai entender, inclusive essa palavra terá sua conclusão no próximo domingo. Ela se encerra lá em Atos,
cumprindo uma profecia que Deus proferiu no Velho Testamento através de Joel, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esse dia já aconteceu. É com essa igreja que a gente quer ser parecido. Nós somos uma igreja nova, que estamos vivendo as estações que Deus tem apresentado para nós como igreja. Nos primeiros meses da Casa Viva, nós focamos, os primeiros meses após a consagração oficial, vamos dizer assim, nós iniciamos os 3 meses na estação cativar as pessoas, por meio do relacionamento, do evangelismo. Não é? Nós depois focamos na estação discipular, vocês estão vendo aqui, ó, julho a setembro, cativar as pessoas, convidar, trazer, realizamos o dia do amigo, fomos buscar, evangelizar. Depois nós gastamos 3 meses tentando trazer um fundamento para a igreja sobre discipulado. Não há nenhum ministério que flua na igreja que não comece em casa. Não há ninguém capaz de ministrar com autoridade na igreja se Deus já não ministra na sua casa. E nós trouxemos essa preciosidade chamada família, mesa, tempo juntos, relacionalmente, falando dentro de casa, porque não vai fluir na igreja, no teu trabalho, em canto nenhum, se não estiver fluindo em casa. E esse é um processo que a igreja furou, que a igreja tropeçou, atropelou, e de vez em quando eu entro nessa também. Mas Deus tem chamado a nossa atenção para dizer, como igreja, o discipulado que a gente quer, o discipulado face a face. É o discipulado ao redor da mesa, onde o discipulador é o primeiro a abrir o seu coração, e não um professor que diz para o outro como ele tem que ser, o que ele tem que fazer. Não, no discipulado eu abro o meu coração e sou também ministrado por quem abre o seu coração. Temos tido esse privilégio. Estamos despertando vocês, igreja, se submeta a um processo de discipulado. Você está na Casa Viva, você já tem seu discipulador? Você já tem sua discipuladora? Como é o nome dela? Vocês se encontraram quando a última vez? Porque a gente acredita no processo do discipulado, vida na vida, porque de um homem só, de um púlpito, não virá todas as respostas de Deus para esta igreja. Eu não quero assumir esse papel, mas na sua casa, na sua célula, no encontro mulher com mulher, homem com homem, grandes coisas acontecem. Nós estamos agora na estação viver, gente, onde o alvo é ser conduzido pelo Espírito Santo a níveis mais profundos de intimidade com Deus, experimentando um verdadeiro avivamento, um avivamento do Espírito Santo sobre a igreja. Por isso que no avivamento não existe como manipular, como produzir, como promover, administrar. Não existe. Existe um caminho de preparação para o avivamento vir. E se você está atento, que está sendo ministrado na Casa Viva, desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos preparando a igreja para o mover sobrenatural. Temos falado do sobrenatural. Quantos foram impactados com a palavra da Vanessa domingo passado? Muita gente foi impactada. Quantas pessoas deram feedback no mesmo dia, porque um mover sobrenatural está acontecendo na minha vida, na vida da minha esposa. Eu oro por isso. Deus, pega os meus filhos, Senhor. Eu quero ver os meus filhos sendo dotados de dons, falando das maravilhas de Deus. Eu quero ver os meus filhos orando com fervor. Eu não quero, Deus, ficar muito tempo dizendo, você tem que ler a Bíblia. Você, vamos lá, filho, vamos lá. Eu vou ler a Bíblia para você. Eu estou naquela fase de dizer assim, Deus, eu quero pegar o meu filho lendo a Bíblia sem que eu tenha pedido. Eu quero novos estágios de avivamento na vida dos meus filhos, na nossa casa. Irmãos, nós não queremos subestimar o que Deus já tem feito na Casa Viva. É grandioso o que Deus tem feito na nossa igreja. É lindo o que Deus está fazendo nas nossas células. É lindo o mover de Deus
que Ele está fazendo nos nossos cultos. É maravilhoso o crescimento espiritual que está acontecendo na escola do discípulo. É tremendo o que está acontecendo no Viva Criança, no encontro de mulheres. Domingo passado estivemos com quase 25 homens. É tremendo o que Deus está fazendo entre nós. Mas nós não queremos nos contentar com o que temos vivido até aqui, porque eu sei que tem mais. Tem muito mais. Nós não queremos nada que não venha de Deus, certo? Mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. E nós vamos acessar. E nós vamos bater e vai se abrir. E nós vamos buscar e nós vamos achar. Ah, o avivamento vem. O avivamento vem. Amém, igreja? E eu estou convencido, irmãos, de que a maior necessidade da igreja hoje é de experimentar um verdadeiro arrependimento para que nós desfrutemos de um genuíno avivamento. Atos 2 é resposta de oração de Joel 2, tá? É dito que Joel é o João Batista do Velho Testamento. Ele estava profetizando algo forte para a nação de Israel. Eu creio, irmãos, que o avivamento vem e que ele tem que começar. Por isso eu fiz essa introdução para falar do seu quarto, do seu lugar secreto, da mesa, do quarto, para que a gente veja o derramar de Deus no nosso meio sem manipulação, sem exageros, mas tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que a maior necessidade da igreja hoje é experimentar um verdadeiro arrependimento, que é a principal pavimentação para um poderoso avivamento. Irmãos, nenhum movimento de avivamento ao redor do mundo nasceu sem ser precedido de um profundo ato de arrependimento, de dependência, de consagração. As mentes mais pós-modernas, inclusive aqueles que já se frustraram com a igreja nesse século, ou nessa era que nós estamos vivendo, têm um ceticismo com as disciplinas espirituais. Sabe por quê? Porque em nome do Deus me ama, basta. E eu tenho descoberto que não basta, gente. Eu não quero viver só na misericórdia de Deus, eu quero viver no mover de Deus. Eu quero ter os meus olhos abertos para além das circunstâncias, para além da crise, para além do vizinho chato, para além da crise financeira, para além dos governos. Tem algo além disso, gente, tem algo além disso. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, os nossos olhos, para a gente contemplar que avivamento é um mover espiritual. E o que a gente pode fazer para isso acontecer, irmãos? Nós precisamos preparar o caminho do avivamento. Nós não podemos nos conformar com uma vida espiritual rasa, quando Deus tem para nós riquezas insondáveis. Nós não podemos viver mergulhados numa vida superficial. Quando Deus tem para nós vida abundante, não é possível, não é coerente. Nós não podemos nos contentar com as gotas do Espírito Santo, quando Ele tem para nós rio de água viva. Você já parou para perceber que não é lagoa de água viva? Porque lagoa é água parada. É rio, é água corrente. Você só mergulha e Ele te leva. Nós não podemos nos contentar com essas gotas, quando Deus promete para nós fluidez. Por isso, irmãos, à luz desse texto de Joel 2, onde recebi mesmo da parte de Deus, em um momento do meu lugar secreto, uma visitação, e o Espírito Santo me levou a ler Joel 1, 2 e 3, 2 vezes, lendo e relendo, e Deus foi trazendo direção para nós. Eu quero, à luz de Joel, dizer para você que este avivamento só começa quando eu e você temos consciência da crise
que abate sobre Israel e que abate sobre nós. Porque o avivamento, ele veio baseado em um cenário de crise. Quando você olha para o livro de Joel, e você vai ser desafiado no final desse culto a ler Joel essa semana, antes de abrir esse texto aqui de Joel 2, ele mostra uma situação de crise em Israel. Havia um juízo de Deus sobre essa nação, pessoal. Tinha um inimigo que vinha com poder para destruir essa nação. E os resultados dessa realidade? Os campos estão arruinados, não produzem mais nada. A terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram, o azeite acabou. Leia Joel 1 e você verá tudo isso. Tem uma seca severa, o fogo é devastador, os gafanhotos, aqui não é ilustrativo não, é real, os gafanhotos estão devorando tudo. É uma cena cinzenta e uma crise nacional. É um drama que atinge em cheio o povo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer: aqueles que servem na casa do Senhor, chorem. Desesperem-se os agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada estão se acabando, a colheita dos campos estão arruinados. Olha o cenário. E esse é o cenário que Joel, o profeta, nos apresenta no capítulo 1. Irmãos, vamos pegar um pouquinho do nosso cenário de hoje. Quando eu olho para a nossa nação hoje, o que a gente vê, pessoal? O que a gente vê no nosso Brasil? O que a gente vê no cenário educacional, no cenário religioso, no cenário econômico? Não é difícil ver uma crise na nossa nação, uma crise moral, uma crise educacional, uma crise econômica. Há zombaria contra Deus, há valores invertidos, há injustiça sendo avolumada, tem um mundo rendido ao pecado. E quando se olha para o nosso cenário religioso, o que a gente vê? Tantos cristãos que não creem mais na Bíblia, pessoal. Tanta gente que não acredita mais na igreja. E de fato, há muitas igrejas se apegando a um liberalismo teológico. De fato, há uma igreja que está atendendo necessidades de cristãos, que não andam por propósito, mas andam por necessidade. Sim, a igreja falhou mesmo, a igreja é falha mesmo. E está rolando uma música aí, um vídeo, né, que está sendo a sensação do momento, todo mundo aproveitando a crítica para a igreja, que é real, mas ela é situacional, ela não tem a última palavra. E eu me posiciono a favor, a proteger, a amar essa noiva que tem dono, que tem noivo. Ai de quem toca na igreja. Gente, tem tanta gente vivendo lepras no seu corpo, porque está tocando na noiva de Cristo e nem sabe por quê. Não vive no sobrenatural. Lembra de Mical, esposa de Davi? Quando critica o próprio marido, ali não só como marido, mas como autoridade espiritual, o que a Bíblia diz? E por esta atitude, Mical nunca teve filhos. Sabe por quê? Porque Deus não honra quem desonra uma autoridade. Você não recebe a unção de quem tem uma autoridade. Você quer receber entendimento, você quer receber a unção, a graça, aquilo que os ministros do Senhor têm para liberar, você também tem, tá certo? Honre. Irmãos, eu não acredito nessa dicotomia, nessa polaridade absurda, que tantas vezes nós crentes entramos na onda para dizer, cara, não precisa disso. Eu não preciso ser a favor de um governo, mas eu não tenho liberação para não interceder pelo meu presidente.
Eu não preciso concordar com as leis, mas eu não tenho autoridade, liberação para não interceder, orar pelo meu chefe. Pode ser o cara mais idiota que seja, mas ele é o teu chefe, ele tem uma autoridade, e quem não honra a autoridade está plantando sementes de destruição, porque Deus estabeleceu isso. Quantos cristãos decepcionados com Deus? E mais, quantos cristãos sem fervor no coração, sem fervor espiritual? Quanta gente sem lágrimas nos olhos. É meu estilo, não, é coração duro mesmo. Para de mentir para você mesmo. Chora assistindo um filme, chora quando o time ganha, mas não chora na presença de Deus. E vocês vão já entender que o profeta pega firme nisso. Ele chega a dizer: chorem. Como é que você ordena alguém chorar? Nem cabe na nossa mente hoje, né? Pois tem uma ordem para nós. Pranteie, chore. Os nossos olhos estão secos demais na presença de Deus. E se eu fosse você, eu já ia orando no Espírito para dizer: Deus, eu não quero isso para a minha vida não. Faz arder o meu coração. Gente, isso tem sido a nossa oração, porque nós não vamos criar momentos sensacionalistas na Casa Viva, mas nós não vamos abrir mão de você até que o teu espírito seja aquecido, até que tua boca seja destravada, até que os teus braços sejam tiradas as algemas. A gente não vai concordar com isso, não no sentido de intelectualidade, mas dizer: nós vamos clamar a Deus. Há sim uma virada de chave, pessoal. Há sim um avivamento. Ah, sim, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na vida da minha esposa. Porque se as chuvas de Deus estão sendo retidas, não é porque a mão de Deus está encolhida. Não é porque os céus estão de bronze, ou porque os ouvidos de Deus estão tapados, ou que Deus não queira avivar a sua igreja. Se as chuvas de Deus, se as águas não estão fluindo, irmãos, certamente há um obstáculo, e esse obstáculo, que fique bem claro, se chama pecado. Está difícil falar de pecado hoje, não é? Porque com a pluralidade, com a diversidade, com a multiforme sabedoria ou formas da gente se apresentar diante de um tema, tem tanta justificativa, mas não é bem assim, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Há tantas concessões que a gente não consegue mais falar sobre pecado. Meu amigo, é carne e espírito. Gálatas 5, não tem meio termo. Ou comigo junta ou comigo espalha, disse Jesus. Não existe neutralidade no reino de Deus, por favor. Por favor. Não creia nisso. Ou você está cooperando ou você está atrapalhando. Ou você está somando ou você está diminuindo. Como é que está? Está flat, pastor, minha vida. Está flat não, está em decadência já. Está normal, não existe normal. É sobrenatural para perto do Pai, ou é sobrenatural para perto do inimigo de Deus. Pecado tem nome, gente, e precisa ser chamado pelo nome, confessado pelo nome, abandonado pelo nome, senão nós manteremos a síndrome de Adão. Qual é? Foi a mulher que tu me deste. E aí você pega uma turma assim, que você vai conversar sobre pecado, não demora muito, ele diz: mas foi o meu passado, mas foi a minha mãe, foi a minha igreja, foi o meu líder, foi o meu pastor. É porque você não me conhece, pastor. É porque você não sabe o que eu passei, pastor. Tá bom, eu não sei mesmo não, mas eu sei um bocadinho, tá? São pelo menos 25 anos ouvindo histórias, vivendo tantas histórias de mudança, de restauração. Aliás, eu também carrego minhas dores, minhas lutas, minhas marcas, meus pecados, e eu preciso confessar. E como se não bastasse, gente, aqui é o caminho mais cinzento para nós, é o da religiosidade.
Que bichinho difícil da gente destruir, né, gente? Que vírus maldito que está dentro de todas as igrejas. Não precisa mais o mundo olhar para nós e dizer assim, eles são um bando de julgadores religiosos. Em parte, eles estão certos. Por que isso, pessoal? Porque nós adotamos a aparente piedade. Nós nos apegamos ao conhecimento, sabe? O cara que sabe muito, vai falar de Bíblia com ele, você não consegue acessar o coração dele. Por quê? Porque o abençoado é religioso ao ponto de que ele tem resposta para tudo. E se ele tem resposta para tudo, ninguém consegue acessar o coração. Por isso que ganhar o coração de alguém é uma das coisas mais nobres no corpo de Cristo. É por isso que a gente acredita no discipulado, porque a gente tem que acessar o coração. Porque você pode vir para um culto da Casa Viva e ficar impressionado com o que você vê, mas não é exatamente isso que você está vendo, porque quem a gente é, de verdade, o nosso lugar secreto revela. Quem a gente é de verdade é confirmado por quem está na primeira cadeira aqui me ouvindo. É isso, gente, que a gente quer. Um avivamento, porque Deus tem muito para dar para nós. Mas é importante consolidar o tipo de avivamento que a gente quer, que não é o avivamento do barulho pelo barulho, é do barulho como consequência de um vulcão, de um terremoto, de um mover aqui dentro, certo? Quando que o avivamento começa? Quando eu me volto para Deus. E aí a gente chega no texto que a gente leu. Dá para entender porque essa ministração vai terminar próximo domingo? Porque ela é uma palavra de direção para a igreja. Essa é uma volta, irmãos, de mudança de direção. Voltem-se para mim. É uma volta relacional. Não pode existir nada entre você e Jesus. Todo aquele que chegar para você e dizer assim, você tem que, pode desconfiar. Você não tem que nada. Você é amado por Deus e Ele quer se encontrar contigo. Ele te ama como você está. Onde você está, Ele vai ao teu encontro. Então se entregue mesmo ao amor de Deus. Ele te ama de modo sobremodo elevado. O amor dele é alto, é largo, é profundo. E é muito bom falar do amor de Deus, né, gente? Voltem-se para mim, é relacionamento de intimidade com Deus. Sabe o que aqui muda? Você começa a dizer o seguinte, eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso. E aí não se assustem se aparecer muito eu nessa fase, faz parte. Eu quero ouvir Deus, eu quero ler a Bíblia. Gente, isso é a coisa mais extraordinária e um avivamento mais tremendo que a gente quer viver. É da entrega, da volta de um relacionamento com Deus. Certa vez Jesus estava criticando os escribas, os fariseus, e ele fazia isso de uma forma muito contundente. Tem um verso que é muito forte, João 5,39, que diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam encontrar nelas vida, e de fato ela testifica de mim, mas vocês não querem vir a mim. Meu Deus, gente, é possível você saber tanto de Bíblia e não ter intimidade com Deus da Bíblia? Isso é muito trágico. É ou não é? Sabe por que João 15 tem a parábola da videira, a metáfora da videira? No capítulo 15, verso 4, diz assim, permaneçam em mim. E só nos versos 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, percebe que primeiro eu vou direto para Jesus,
A mente religiosa não consegue conceber que eu posso estar nos braços de Deus sem nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que aceitar ser amado. Porque quando você aceita ser amado, ser ajudado, o principal pecado da tua vida é destruído. Qual é o pecado? Do orgulho. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso não diz, eu preciso de ajuda. Ele não pede ajuda para Deus, não pede ajuda para o cônjuge, não pede ajuda para o pastor, não pede ajuda na célula, não pede ajuda para ninguém. Lá no fundo real, há níveis de orgulho muito alto. Dá para entender? Porque ter relacionamento com Jesus é um confronto do nosso caráter. Depender de Deus, gente, como assim depender de Deus? É porque você é ramo, querido. Sabe qual é a posição do ramo entre os céus e a terra? Ele só funciona se estiver grudado na videira. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que verso maravilhoso. Se fosse você, eu dava um glória a Deus pentecostal. Glória a Deus. Glória a Deus avivado, renovado, porque isso gera frutos. Como é que é essa volta, gente? Voltem-se para mim, relacionamento com Deus. Começa a volta, volte-se para mim de todo o coração. Isso não é um impulso emocional, não é uma busca rasa, não é racionalismo. É uma volta genuína, verdadeira, totalmente entregue. E você percebe quando alguém está por inteiro, não é verdade? Avivamento só começa quando a gente volta para Deus de todo o coração. Isso é uma volta de profundidade relacional. Voltem-se para mim de todo o coração. Aí ele vai dar o como. Preste atenção no como. Somente agora vem um como. Porque tem que ser relacional e tem que ser sincero. Isso tem que ser. Só que sinceridade não se pega, né? Não tem o sincerodômetro. Vamos medir o nível de sinceridade? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que a gente tem que ser como criança, gente. Porque quando uma criança quer convencer o pai de uma coisa, é tão rápido que a gente percebe, né, que ele não está sendo sincero. Paizinho, lindinho do meu coração, quer alguma coisa. Não é assim? Mas que bom que ele é assim, porque ele já se apresenta assim, não sendo sincero. Aí ele é corrigido, começa de novo, filha. Eu acho que você tem que pensar um pouco na motivação do seu coração. Nem sempre a gente corrige, porque faz parte do processo, mas a gente ora para que Deus não deixe esse abençoado ou essa abençoada criança se tornar manipulador. Porque quando a gente não é sincero por muito tempo, a gente está cultivando uma vida de manipulação, de controle, e isso é terrível. Agora vamos para o como? Com jejum, lamento e pranto. Irmãos, sabe por que o jejum entra na lista? Sabe por que o jejum ele entra nesse tópico de um precedente ao avivamento? Porque para Deus se manifestar, Ele precisa varrer todas as sujeiras. E se tem sujeira no nosso coração, o Espírito Santo quer fazer uma faxina. O jejum é crucial para que haja uma postura de quebrantamento. Não há quebrantamento sem uma vida de jejum. É porque o jejum, irmãos, ele é um testemunho para gritar para o nosso corpo: prazeres da gastronomia, você não vai me dominar.
O avivamento começa com essa renúncia do prazer mais básico da nossa existência. Comer é bom demais, manhã, de tarde e de noite. E quando você substitui os prazeres da terra pela fome de Deus, algo é mexido no reino espiritual. Jejum é uma disciplina espiritual para voltar-se para Deus de todo o coração, gente. É se abster do bom pelo ótimo. Quando você come, você se alimenta do pão da terra. Quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. O pão da terra, ele é um símbolo do pão do céu. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Mas quando você abre mão do pão nosso pelo jejum, você está dizendo, o pão do céu é mais saboroso. E pode ser que no começo não seja tão bom assim. Sabe aquelas pessoas que trocam o pão carioquinha por aqueles pães integrais com 7 grãos? Tentaram te convencer que com os grãos, meu Deus, o que é isso? Não se compara. Eu nem estou fazendo uma defesa que o pão de 7 grãos é, né? Né, esposa? Mas é melhor do que diz os nutricionistas. Jejum, gente, é fome de Deus. Nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra que nós perdemos o apetite pelo pão do céu. Não é só do pão que vive o homem. E antes que você se apresse em dizer que é mais uma conversa do Velho Testamento, e você vai caminhar com a gente na Casa Viva e você vai perceber que tem muita coisa no Velho Testamento que talvez você nunca foi ensinado, que é extraordinário. Não é coisa da velha aliança, não é lei. Só para contextualizar, Mateus capítulo 4, Jesus está primeiro saindo de uma experiência com o Pai. Lembra Mateus capítulo 3? E este é o meu filho, identidade, ninguém muda isso. Você não é amado mais e nem menos porque jejuou ou deixou de jejuar. Aliás, esse termômetro para medir espiritualidade está repreendido na Casa Viva, em nome de Jesus. Nós não seremos régua para ninguém. Não permita ninguém colocar régua sobre a sua vida. Cada um tem uma estação em Deus. O que não pode é ficar parado. O que não pode é recuar. Vamos andar, porque aquele que vive no Espírito é guiado pelo Espírito. É guiado, anda. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O mover de Deus é para quem está em movimento, não é para quem está parado, não. Jesus não chamou nenhum discípulo paradinho. Estou lá no quarto orando, estava todo mundo servindo, em movimento, trabalhando. Lembra aquilo que a Vanessa falou domingo passado? A sunamita lá, servindo no seu dia a dia, no dia a dia, mas ela teve uma sensibilidade, porque andar com Deus é sensibilidade. É perceber os céus que está para além do dia a dia. Então vamos jejuar, queridos. Jejum me leva a desejar mais de Deus, mais do que as bênçãos de Deus. Como é que é essa volta, então? Essa volta é com quebrantamento. Por isso é com lamento e com pranto. Quando o coração está quebrantado, irmãos, há choro por causa do pecado. Pois se eu só choro pelas consequências do pecado, isso é o choro daquele que está preocupado com a sua reputação. Aqui alguém que está com remorso, só chora quando o negócio deu errado. Não é esse tipo de choro, não é o choro do cinema, não é o choro da alegria, é o choro do quebrantamento. Eu pude antecipar um pouquinho essa frase nessa semana no meu Instagram, dizendo que a gente que só chora quando está quebrado.
quando Deus quer que a gente chore porque estamos quebrantados. Se tem algo na sua vida quebrado, não é o fim, é para chorar mesmo, mas a quebradeira não tem a última palavra, não fica nele, ele é apenas um estágio para te levar ao quebrantamento. Ei, queridos, um cristão com coração quebrantado, sim, ele chora, ele lamenta, ele pranteia. Tiago 5 vai falar sobre isso também. Chorem, pranteiem. A não ser, irmãos, que eu entenda a santidade de Deus, a não ser que eu entenda a pecaminosidade do meu coração, os meus olhos estarão secos. Porque nós estamos buscando a Deus com os olhos secos demais. Ah, como nós precisamos de um encontro com Deus que faça o nosso coração arder, como foi com os discípulos de Emaús. Ah, como nós precisamos de um encontro com Deus, que eu tenha que cair no chão e a minha vida ser afetada, como foi com o apóstolo Paulo. Como nós precisamos justificar menos os nossos erros, acusar menos as pessoas, olhar menos para trás, abandonar o julgamento ou o autoritarismo, o legalismo, a ira, a autocomiseração, a autopiedade, abandonar todas essas coisas e nos quebrantarmos diante de Deus, porque não há quebrantamento onde há vitimismo. Não há quebrantamento onde há raízes de amargura. A não ser que a santidade de Deus me visite, a não ser que a glória de Deus crie aquele peso. Gente, peso da glória é diferente do peso da culpa. Eu senti algumas poucas vezes isso na minha vida. E eu já oro para que você sinta esse peso da glória. É quando você quer se levantar e você não consegue se levantar, porque há um peso da presença de Deus. Aí você não tem mais vergonha com quem está do seu lado. Aí você vai cantar para Deus, nem aí para quem está do seu lado, porque a gente está preocupado demais como estão nos observando, e aí nós vamos nos tornando performático. Eu já andei por esses caminhos, irmãos. E está sendo um sufoco sair dele. Mas eu estou dando passos. Eu não quero performance. Porque essa volta tem que ser sincera. Por isso ele diz: rasgai o vosso coração. Eu estou naquela fase, irmãos, que eu estou buscando orar mais pela palavra que eu vou ministrar do que preparando a palavra para ministrar. E eu vou chegar lá. Eu levo umas 20 horas para preparar um esboço desse, sem exagero. Umas 20 horas para preparar um esboço. Eu quero chegar no tempo que eu vou gastar 20 horas orando. Talvez a culto que eu tenha que falar 10 minutos. Porque o peso da glória será tão forte que a gente não vai ter outra resposta, a não ser dizer: vamos orar, gente, vamos dobrar o joelho. Vocês querem ser convencidos até o final do texto? Não quer se render logo não? Não quer se converter logo não, cara? Não quer se arrepender logo não? Quer se jogar logo? Quer gritar logo não? A gente quer fluir nisso. Essa volta tem que ser de todo o coração. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Porque dentro da espiritualidade de Israel, gente, na hora que eles ouviam uma notícia dura e chocante, eles vestiam-se de pano de saco, eles iam para as praças e rasgavam suas vestes para todo mundo ver. Isso aconteceu mesmo, tá, gente? Isso era a prática da nação. Por isso o profeta se utiliza de um cenário real. Jesus sempre faz isso com a gente, né? Ele diz: não rasguem as vossas vestes. Mais um soco na religiosidade. Não rasgue o seu Instagram postando para impressionar. Não rasgue a sua intimidade com Deus para dizer que você é mais espiritual do que o outro. Não rasgue a sua conta. Ninguém faz isso não. Para dizer que dizima mais do que o outro, isso ninguém faz não.
Não rasguem suas... para mostrar que você tem mais, que você é mais, porque toda santidade vai te levar a amar mais. E eu já passei por um estágio de que eu me sentia tão perto de Deus que eu me sentia automaticamente mais intolerante com as pessoas. É religiosidade, não é de Deus. Vou logo te ajudar aqui. Não faz sentido. Quem é mais santo ama mais. Quem busca mais a Deus tem mais misericórdia. Quem tem mais intimidade com Deus tem mais paciência. Se você está muito impaciente, isso é uma denúncia contra a tua espiritualidade. Ou porque é rasa demais, ou porque é religiosa demais. O profeta está mostrando uma urgência dessa volta. Por isso que Deus está dizendo assim: eu quero um coração voltado para mim, de todo o coração, rasgando, por inteiro, com completa sinceridade. O que ele está fazendo? Ele está mostrando uma urgência. Ainda assim, diz o texto, isto é, agora mesmo. Por quê? Porque a nação de Israel estava sob um severo juízo, lembra? Tinha um juízo sobre ele que ia devastar aquela nação. Mas Deus, ainda assim, agora mesmo, é possível reverter esse quadro. Deus pode suspender o seu castigo. Deus pode parar o seu juízo. E ao invés de derramar juízo, ele derrama misericórdia. Quando o povo se volta para eles, queridos, de coração quebrantado, muita coisa pode ser evitada na nossa vida, sabia? Porque ele se lembra da sua misericórdia, trazendo para o seu povo um grande reavivamento. Então quero te encorajar a voltar-se para Deus nessa manhã. Voltem-se para Ele, porque Ele é misericordioso e bom. Diz o verso 13, Ele é misericordioso, Ele é bom. Eu gosto de definir avivamento tomando as palavras do profeta Abacuque. Avivamento é Deus lembrar-se da sua misericórdia na sua ira. Porque, irmãos, o nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado ofende a santidade de Deus. O nosso pecado mancha o corpo de Cristo. Mas quando Deus olha para o seu povo, Ele vê um povo quebrantado, um povo sedento. Sabe o que Ele diz? Eu vou derramar sobre vocês o meu espírito. Eu vou derramar sobre vocês a minha misericórdia. Porque, irmãos, nós precisamos de um avivamento, de um reavivamento espiritual para você que já viveu, para que você que está vivendo mais de Deus. Mas isso só é possível quando a gente se volta para Deus. E o tempo de voltar-se para Deus é quando? É agora. Nada é mais urgente para a Casa Viva do que esse encontro com Deus. E o encontro tem que ser cheio de arrependimento. Não é produzido por mim. Não é uma campanha. Não é uma série. Joel vai dizer então: tocai a trombeta em Sião. A trombeta, irmão, só era tocada em época de emergência, certo? Por isso que eu falo que o tempo que a gente está vivendo é um tempo de urgência. Mas lembre-se, a trombeta é tocada em Sião, não em todo o mundo. É em Sião. E nós vamos tocar a trombeta na Casa Viva hoje. Porque o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. Primeiro a igreja precisa voltar-se para o Senhor, depois a gente vai ver o nosso Brasil sendo transformado. Ou você vai ficar aqui esperando uma movimentação de justiça social que vai mudar a nossa nação de um ano para o outro. Será? O avivamento começa com a igreja, a partir da igreja. Foi assim na Inglaterra. Foi assim na Romênia. Movimentos que eu ainda vou compartilhar com vocês, mas já vão buscando, já desejem conhecer os movimentos de avivamento na história da igreja pós
episódio Pentecoste teve vários movimentos. Qual é o desafio então? Arrepender-se, orar e jejuar. Feche seus olhos.